Boa noite. Mais uma quinta. O pessoal vai compartilhando com os amigos. Me ajudem aí. Hoje nós temos um artista que eu considero muito especial. Sou fã do trabalho dele, André Komatsu. E na realidade sou fã de todos que eu entrevisto, mas tenho uma admiração grande pelo trabalho do Komatsu e estou muito feliz que ele aceitou nosso convite. Para quem não conhece o Instituto, o IA tem como missão viabilizar o desenvolvimento das comunidades, inicialmente de Ouro Preto, Mariana, toda a região dos Inconfidentes, fomentando as expressões artísticas, exaltando a diáspora negra e a gênese da nacionalidade, por meio de residências artísticas que promovam diálogos com artistas de todo o mundo e também seus processos de criação, o que eu chamo de localização. Meu nome é Bel Gurgel, eu sou a idealizadora do Instituto e há alguns anos a gente vem lutando por um instituto independente, com um formato bem contemporâneo, e é isso aí. O André já chegou e eu sempre espero meus convidados para esperarem assim as pessoas chegarem com uma música. Eu vou colocar o play dela e eu sei, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, para as pessoas poderem chegar um pouquinho mais. Essa música é do Brian Eno, chama By the Driver. Eu não sei, eu achei que o André gostasse de Brian Eno. Eu adoro, esse disco inteiro é muito bom. E dá um tempinho para as pessoas chegarem, a gente poder já conversar. Here we are, stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Vou te chamar, André. Through the day, why we came. Oi, Bel. Olá! Why we came. Tô tentando acertar. Colocar no fone. Hello! Obrigada por estar aqui, tô tão feliz. Prazer. Eu estava brincando com a minha equipe, eu falei, meu Deus do céu, eu que faço os convites, né? Falei, nossa, eu tô até nervosa, que eu gosto tanto do seu trabalho, Obrigado. que... Aí eu falei, eu mesma me coloco nas minhas arapucas. Aí, mas é verdade, igual eu te falei, é bem... É que às vezes, não que eu adoro o trabalho de todos que passaram aqui, são todos meus amigos, que eu adoro, mas eu tenho realmente uma admiração muito grande Obrigado, Bel. pelo seu jeito de trabalhar,
pelo jeito que nasce a obra, pelos ângulos que você coloca. Eu vou fazer uma pequena apresentação, e aí também dá tempo das pessoas chegarem sobre você, e é o seguinte. Ah, tá. Tentando arrumar aqui. Minha equipe aqui está pedindo para eu levantar um pouquinho mais. Melhorou? Bom, André Komatsu nasceu em São Paulo e atualmente vive e trabalha na cidade. Integra a geração que cresceu com a retomada da democracia no Brasil e viu o neoliberalismo ser implementado pelas políticas econômicas nos anos 90. E é nesse contexto que nasce sua obra. O artista questiona as diferentes formas de atuação do homem no mundo, a maneira como lida com o espaço urbano e com os poderes estabelecidos. O discurso sobre o poder e sobre os conflitos sociais, mais ou menos latentes, permeia os materiais, influencia sua escolha e constitui, de certa maneira, a verdadeira matéria-prima das esculturas e instalações de André Komatsu. E muitos dos títulos escolhidos pelo artista ecoam reminiscências Foucaultianas, o que exemplifica a maneira como a teoria da microfísica do poder de Michel Foucault, para além dos títulos, está no cerne de suas preocupações e até poder-se dizer de sua visão de mundo, reflete o curador Jacopo Crivelli Visconti em texto que mostra Corpo Dócil na Galeria Vermelha em 2013. Das suas exposições individuais, destacam-se Estrela Escura, na Galeria Vermelha, em São Paulo, 2018, Ordem Casual, em Futurdome, em Milão, When the Sun Falls Down, na Continua Project, Galeria Contínua, em Pequim, Construção de Valores, no Red Bull Station, em São Paulo, 2017, Projeto Bolsa Pampulha no Museu da Pampulha, em Belo Horizonte. Participou de coletivas no Rara Nunca Una Porta, Estás Adentro na Fundação Santander, em Madrid, Navalha na Carne, no Paglione d'Arte Contemporâneo, em Milão, Troposfere no Beijing, Minixin Art Museum, em Pequim, Avenida Paulista, no MASP, em São Paulo, Pedra no Céu, Arquitetura e Arte do Paulo Mendes da Rocha, no MUB, em São Paulo também, So Much That It Doesn't Fit Here, é tanta coisa que não cabe aqui, na Bienal de Veneza, 56ª. Bienal das Américas, Museu de Arte do Bronx, em Nova York, Sextanisquatsi, Desordem Habitable, na 10ª Bienal de Monterrey, Museu de Arte Contemporânea, Marco, no Monterrey, When Leaves Become Form, no Museu de Arte Contemporânea em Tóquio, em 2008. Komatsu foi contemplado com o Prêmio Indústria Nacional Marco Antônio Vilaça para as artes plásticas, Ilha Arte Café no Arco Madrid, Bolsa Pampulha em Belo Horizonte, 2005, entre outros, e foi finalista no Future Generation Art Prize de Kiev, na Ucrânia. Participou de residências artísticas no Museu de Arte da Pampulha, Museu de Arte do Bronx, em Nova York, Matadeiro, em Madrid, dentre outras. Suas obras integram acervos de instituições como a Tate Gallery, a Tate Modern, de Londres, Museu de Arte Moderna de Nova York, MoMA, Pinacoteca, Museu de Arte Contemporânea de Barcelona e Middlesbrough, Institute of Modern Art em Middlesbrough. Uau! Tudo começou
em 2000, né? 2002, por aí, né? Pelo que eu vi Sim, no foi seu meio por aí. currículo, Desde então, nunca parei. Quer dizer, teve um momento que eu nunca parei. mais, né? Parei, mas eu retomei, assim, depois de um ano e pouco, eu retomei a produção. Você Mas, chegou a parar nesses últimos acho 20 que, anos? sim, no começo da, acho que, Eu não da estou te ouvindo carreira, muito não? bem. Deixa eu ver. Eu acho que Eu, sobe um pouquinho o microfone. eu vou segurar então aqui. Às vezes, Não, aqui o isso. microfone é no. Deixa eu fechar aqui. É no celular, porque esse meu fone É no ele não tem celular? microfone. Vocês estão me Você ouvindo tá me bem, ouvindo? né? Tô. Tá um Tá, pouco beleza. baixo, por isso. Tá. Não, é que eu fiz um esquema aqui para botar o cabo de energia plugado, o fone, porque senão morre no meio. Celular velho, assim, eu não aguento. Mas então, Bel, Me conta tudo. são Bom, eu tipo acho que 20 você anos. parou, mas assim, só para como foi, eu gosto de começar perguntando também sobre isso, como foram esses últimos 9 meses, sabe? De Eu acho pandemia? que cada um teve uma experiência nesse ano de 2020 Uhum. única, né? Tá sendo, né? Acho que vai continuar até o ano que Tá vem uma ainda vai loucura, ser, né? né? Mas você deu um gás para tua produção. Como que você, como que foram? E aí? A gente sempre Para pergunta. mim, na verdade, esse tempo de suspensão forçado, acho que me ajudou a parar de fazer coisas, parar de produzir, ou diminuir muito. Tanto porque eu acho que esse tempo de suspensão te faz refletir de uma forma geral o estado das coisas, né? Te faz perceber onde você está. Que eu acho que antes da pandemia, nessa normalidade, entre aspas, né? A gente acaba perdendo esse estado presente, né? Porque a gente sempre está correndo atrás do tempo, tipo o coelho maluco, né? Chapeleiro maluco da Alice. E então a gente acaba não percebendo muito onde a gente está, né? Eu acho que, bom, eu tenho minhas teorias, assim, tenho minhas opiniões em relação a isso, né? Porque acho que isso uma doutrina, né? Eu entendo como uma doutrina de submissão mesmo, em relação à vontade humana, assim, de entender o tempo enquanto produção industrial, que a gente tem que sempre correr atrás desse tempo, sempre estar disposto a produzir, saudável, Entender o tempo como o quê? Desculpa, não ouvi. com Entender o tempo? uma produção, uma doutrina, uma produção industrial, né? De sempre estar correndo atrás do tempo, sempre estar produzindo, sempre estar disposto, sempre estar disponível. Eu acho que, na verdade, quando a gente tem essa revolução tecnológica, acelera muito mais, né? Quando a internet ela foi desenvolvida, na verdade, foi desenvolvida para criar uma outra relação de tempo, a Sim. criação de um espaço virtual, né? Mas um espaço livre, que fugiria um pouco dessas questões políticas, econômicas, sociais, onde será um espaço zerado de criação, mas ao mesmo tempo foi corrompido, né? Como qualquer outro sistema, né? Ele foi capitalizado, né? E com isso preso.
Então, Eu achei que a gente, eu já trabalhava muito, agora eu estou trabalhando o dobro, a né? gente está Dentro de trabalhando casa, né? mais. É E muito, com uma muito louco essa dependência, né, relação, né? do celular Sim, para tudo, sim, né? sim. Por isso que a Todas gente, na as verdade, tem que reuniões, criar para esse autocontrole. E não, eu, pelo menos, tento fazer. Deixo o celular meio longe. Quando vou trabalhar, lógico que assim, tem o WhatsApp, eu tento deixar no mudo, porque senão não dá para concentrar. É muita procura para pouco assunto, eu acho. a tortura, né? É uma tortura, porque na verdade existe, acho que o que essa pandemia trouxe, acho que um dos pontos, né, é esse entendimento do tempo, né, o entendimento do que é essencial, do que é crucial, né, porque acho que na E antiga você, normalidade são criadas interfaces ilusórias, né, que a gente acaba se prendendo. Então, na verdade, a pandemia me trouxe, eu acho que talvez bom, o que eu entendo, uma consciência maior sobre o entorno, assim. Quando eu falo isso, não estou falando que eu entendo as coisas, eu não entendo nada. Sou completamente tapado para as coisas. Eu até falo, meu irmão que é inteligente, eu sou burro. oi? Fala um pouquinho mais alto, eu estou ouvindo Tá baixo ruim? por isso. Não, o que eu falo é que, na verdade, meu irmão é inteligente, eu sou tapado. Eu não entendo muito as coisas. Mas é isso, eu acho que Ah, uma melhorou. das coisas que a pandemia trouxe foi justamente isso. A gente está me sentir um pouco mais presente. Eu acho que com isso vem N questões, né? Angústia, depressão, ansiedade. Porque a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar com o presente, mas é muito difícil. Porque com o presente você tem que encarar as coisas. Você não fica jogando, né? Porque o futuro você gera com E, possibilidades. É quase uma aposta, uma bolsa, né, de valores. O presente é uma outra coisa. É difícil, né? e E veio e você trabalhou em uma série nova, em alguma coisa, no teu olha, ateliê todo esse para tempo? sincero, Bel, assim, esse ano passou um pouco batido em relação à produção. Eu consegui fazer uma série nova esse ano, que chama Noturnos, mas na verdade foi o único trabalho. Assim, eu desenvolvi uns outros, fiz uns outros, participei de uns outros projetos, mas foram pontuais, né? Teve um que foi junto com o Arthur Lescher, que ele tem um projeto chamado O Pequeno Colecionador, que ele convida artistas para fazerem brinquedos, né? Brinquedo arte. E foi super legal, porque fugiu um pouco, assim. Por mais que entrar é um trabalho, eu considero um trabalho, mas vai para um outro campo, assim, né? Teve um outro projeto feito pela Viva Projects, que é a mesma empresa que está fazendo essa mostra E aqui no Pacaembu esse agora. curso que você estava em Tiradentes, você Na foi para cidade de Tiradentes? Tiradentes. Não, cidade de Tiradentes, o extremo leste de São Paulo, né? A zona periférica. É o último. É Estava o aqui último. perto, né? Não é Tiradentes, é cidade de Ah, não é? Tiradentes. Ah, achei que fosse Tiradentes aqui, É na o cidade extremo, aqui perto, aqui é o em extremo Minas. leste da cidade de São Paulo. É um Ah, bairro tá. próximo a Coab 2, quase Mauá. Entendi. É a zona periférica. É um projeto que eu tenho junto com outros artistas, que chama Ali, né, Arte Livre Itinerante.
É um projeto que se assemelha a uma escola, mas é uma escola de arte livre, que a gente não tem nenhum lugar fixo, né? E a gente começou o projeto na cidade de Tiradentes, né? Que está sendo muito legal, assim, a gente está super contente. É um lugar incrível, com pessoas incríveis, que putz, são alguns artistas que participam, que criaram o projeto. E, bom, nesse período de pandemia, a gente, em vez de ir para lá, por mais que a gente foi algumas vezes, por umas questões, a E é um gente projeto fez online, né? com foto, né? Assim, o curso que eu dei foi um curso em parceria com outro artista, que é o Dingui Musa. É um curso que chamava Paisagem Projeto, né? O retrato como paisagem, que a gente abordava algumas coisas da fotografia, né? Com discussão na paisagem, no retrato, mas é um curso focado, na verdade, num entendimento sobre o entorno, né? Porque esse foi o primeiro módulo. Vão ser vários módulos que a gente vai fazer. O segundo módulo a gente vai fazer ano que vem, né? Começando ano que vem, que para gerar um entendimento sobre o entorno, seja um entendimento sobre a paisagem, não somente uma paisagem geográfica, mas uma paisagem política, uma paisagem social. Porque a gente entende, na verdade, a arte como com um potencial transformador, né? Porque a cidade de Tiradentes, não sei se você conhece, assim, é um Eu não lugar conheço. tipo gigante. A gente tem que entender que assim, até a década de 80, a cidade de Tiradentes, na verdade, eram tendas, né? Que foram incorporadas no território urbano através do projeto inicial da Coab, e acho que foi construído em 84, se não me engano. E a partir de então é um lugar que virou cidade dormitório. Por mais que tenha se transformado, mas enfim, é um lugar que tem, são 430 mil habitantes. É um distrito muito populoso, muito esquecido pela política pública, né? Mas é um lugar muito rico em cultura, né? Quando eu falo que a gente está atuando lá, não é que a gente está ensinando, a gente está sendo ensinado, porque existem coletivos maravilhosos, existem artistas maravilhosos que não tem, às vezes não tem voz aqui nesse centro expandido, né? Porque Eu no sei bem o que final, é isso. cidade a cidade, o mundo é um lugar segregatório, né? É um lugar E aí, completamente e já escroto, né? acabou o projeto? Vocês estão Né? indo ainda lá? Esse ano a gente encerrou as atividades e ano que vem a gente retoma e vai. Então é um projeto completamente independente, né? Financeiramente em relação a qualquer máquina pública. Maria Helena está falando que ela também, na época da Marta, que ela trabalhava na prefeitura, ela também fazia muitos projetos com a comunidade lá. Ah, que bacana, que bacana. Que bom que você está fazendo projetos de arte lá, tem muita coisa boa lá. Tem artistas maravilhosos, pessoas são, sei lá, eu acho que a gente foi super bem recebido, a gente Ah, agradece não, eu muito. vejo também, eu vejo aqui, quer dizer, aqui, na realidade, eu acho que essa chegada, né, que eu falo isso, esse descongelamento aqui de Ouro Preto com o Instituto, trazendo a residência, o projeto de residências artísticas para cá e fazendo uma troca porque tem muito artista, sem voz também, Uhum, sim. muitos. E o centro histórico, eu sempre falo isso, o centro histórico continua sendo a Casa Grande, o entorno continua sendo a senzala, não aconteceu nada. Se a gente não mexer
Se a gente não fizer um processo de troca, não tem como, a gente vai ser eternamente, sabe, Que colonizado, que a porque não arte, na verdade, acabou. esse sistema de artes, ele é só um espelhamento, né? Uma projeção de como a sociedade entende, né? Como ela segrega, como ela Nós, distingue o outro, né? a coisa está congelada desde o modernismo, sabe? São 100 anos. O negócio não anda. E as A estrutura pessoas, nunca mudou, então, né? nunca mudou. Então, a gente precisa, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Eu acho que Sou eu. tem se criado, acho que ainda mais Porque esses nesses lugares últimos têm uma anos, né? egrégora aqui, você não tem ideia. Então, a gente precisa mexer. Eu Uhum, estou muito sim, feliz que agora a gente vai fazer o primeiro programa de residência online, mas tudo bem, tá ótimo. sim. Vai sair o Massa, edital. legal. Mas eu acho que é uma coisa Mas, que, por exemplo, se falar essa relação de se mexer, eu acho que ainda mais nesses últimos anos, né, sim, com o governo passado do Temer e com esse governo escroto do Bolsonaro, tem surgido muitos movimentos assim, sociais, artísticos que então, estão lutando, desde né? Estão lutando para poder sobreviver, estão lutando para para ter uma poder mudança, ter né? Eu acho que voz, o teu porque trabalho, eu queria falar um pouco assim, desde o início, desde quando eu fui, isso não foi, mas eu me lembro quando eu cheguei na Galeria Vermelho e quando eu vi o tênis pendurado uhum, com o barbante, eu, eu, le- eu levei um susto na época, assim, porque e ao mesmo tempo o encantamento, né? uhum, Você vem, para as pessoas entenderem, eu até coloquei hoje o teu site no post para as pessoas poderem visitar, para quem não conhece tua massa, obra, legal, você consegue fazer, vivenciar aquilo que um novo ponto de vista, né? Novos pontos de vista com tua obra, né? Você traz um novo, um, aquilo que estava perdido ou que talvez não tivesse função nenhuma, você consegue arranjar uma função para aquilo e é muito com uma sutileza também, né? Com e na realidade ele vem com um peso político, né? uhum. E social É, que isso que me encanta, sabe? uhum, Então, que, que quando eu via aqueles pedaços de madeira, um atrelado ao outro, eu falei, meu Deus, na época. E é tão. Aquilo que talvez seria abandonado, você consegue transformar ele em um protagonista, né, da tua obra, alguma coisa, uhum. né? Isso quando você iniciou, né? Eu acho que hoje, é claro que você já vê, mas o teu processo é esse, né? Mas sempre colocando uma questão, né, política, né? Nessa, É, por isso nesse que, movimento. por isso que acho que, sei lá, a gente começou a fazer a fala, falando da pandemia, daí a gente acaba entrando em política, porque eu acho que é uma forma de entender, né, as coisas. Eu acho que a arte é política, né? Talvez não seja panfletária, mas eu acho que a arte é política porque política é justamente a maneira de Ético, comunicar
de refletir, de questionar, né? Porque questionando você está jogando com o outro, né? Você está botando ali em jogo uma questão, você está negociando, né? Eu uso arte para isso. A arte para mim é isso, assim. Eu entendo ela Essa dessa questão forma. Por isso que, por da exemplo, micropolítica, né? por isso que, por exemplo, Com essa, essa esse ação que a gente exemplo. faz do projeto do WALI, o Arte Livre Itinerante, é tão importante para mim. Por isso que eu estou nesse projeto. Felizmente com outros artistas maravilhosos, assim. Que é a Lúcia, a Có, Rodrigo Andrade, a Ana Prata, Ding Musa. São, bom, são artistas que eu respeito e eu fiquei muito contente, a Sara também, de chegar e, por mais que cada um tenha um caminho diferente, uma pesquisa diferente, né, nesse mundo da arte, acho que a gente chegou num ponto comum de criar esse projeto. E é um projeto que, para mim, está sendo muito importante. Acho que por isso que também existe uma coisa, quando estou voltando agora na pandemia, nessa questão da pandemia, que foi, meu trabalho foi preparar a aula de 1 mês e meio para o pessoal Foi de o lá, quê? entendeu? Foi Abaixou o tom. preparar uma aula, uma sequência de aulas, né, um curso para o pessoal. Porque é muito difícil. Fazia quase 20 anos que eu não dava aula. Há muito tempo. Então, estou completamente enferrujado, fiquei com medo. E... Estão Mas, fazendo aqui enfim, uma pergunta. isso é parte, eu acho que, do projeto artístico, né? Que O forma pro... ecoa em sua obra, Komatsu? Putz, Saulo, ecoou de... Você acha que se eu entrar agora nas questões, a gente vai ficar falando só sobre isso, Eu acho que é nessa mas de certa questão, forma, né, assim, dessa micropolítica tua, né, sim, desse teu toda trabalho, essa né, relação de de desconstrução de poder, né, de entender o modo como a gente é doutrinado, né, dentro da sociedade. Então, eu volto para a questão que estava falando na pandemia, a doutrina da produção, né, a doutrina de sempre estar correndo atrás do tempo, né, o controle sobre o corpo, o controle sobre a mente, né. Então, quando eu falei inicialmente da relação da criação da internet como um território livre, hoje em dia a gente é o escravo da internet, né? A gente é o escravo do algoritmo, né? Eu acho que não é só a internet, é o somos, algoritmo, né? E é somos muito difícil escravos dos romper isso, algoritmos. mas só que acho que a questão não é tão romper, não é porque senão a gente vira um pária, né, dentro da sociedade. Acho que a questão é ter uma consciência sobre isso e tentar mudar de uma outra maneira, assim, sabe? Seja através de você gastar num bom entendimento o tempo para o outro, que é justamente dar aula, lecionar, num lugar onde as pessoas estão menos desprovidas, né? Onde o Estado praticamente não tem interesse nenhum, só quando chega a eleição, né? Acho que é meio por aí, assim, você entender esse tempo e com isso tentar direcionar, por mais que a gente não... Eu acho que, na verdade, é frustrado, a gente não direciona nada, a gente é comandado o tempo todo. Por exemplo, o trabalho que eu fiz na Bienal de Veneza, a instalação que eu fiz lá, era um pouco sobre isso. Ela chamava Status Quo e tratava um pouco dessa relação de direcionamento do olhar ou do caminhar ali, né? Que a pessoa era direcionada a caminhar naquele trabalho num corredor todo gradeado, né? Que
meio espreitando com a parede, com a arquitetura do pavilhão, e esse corredor ele ia afunilando, até que no fundo tinha uma passagenzinha bem 50 centímetros, e de repente tinha uma abertura nessa grade. E essa grade, bom, a pessoa entrava, só que ela percebia que estava dentro, ela estava meio presa dentro daquela jaula ali, né? Enquanto... porque a instalação, ela trabalhava um pouco sobre essa questão de inversão de sentido, né? Sobre o entendimento do que é de liberdade, né? Porque... sei lá, de certa forma o sistema ele fala que a gente é livre, mas na verdade a gente não é livre, a gente é preso através de um sistema financeiro, financeiro não, econômico, né, socioeconômico, a gente é preso através do algoritmo, né, que nos faz consumir não só dinheiro, mas consumir o tempo, que é precioso. Porque se você pensar o tempo é muito duro, na verdade, né? Quando eu falo que isso tem em relação com Foucault, porque isso tem relação com uma doutrina do homem, de comandar o homem, por exemplo. Sim. Por que é tão importante colocar o trabalhador trabalhar 40 horas semanais, 48 horas semanais? Por quê? Porque com isso ele não tem tempo de reflexão. Porque a reflexão, na verdade, é um luxo, né? Na verdade, como chama? Esqueci a palavra. Bom, é uma qualidade para poucos. Porque refletir, pensar, é muito perigoso. Por que o Bolsonaro ele quer tanto acabar com a educação pública? É perigoso. É perigoso botar a gente pensando. Né? Por que eu discordo tanto do sistema liberal? Porque é isso, porque você cai na armadilha que o Chile caiu quando o Pinochet assume e eles conseguiram, felizmente, reverter isso agora. Né? Colocar o outro como um escravo econômico, um escravo intelectual, né? Mas um pouco sobre isso, Saulo. Não sei se eu consegui responder, assim, que também eu falando aqui, eu fico meio nervoso, eu não sei muito bem. É meu primeiro live, nunca fiz. É a sua primeira? Nunca fiz. Ei, comigo, adorei. Mas, Komatsu, essa questão dos elementos, né, também na sua obra, igual nessa série Fantasma, que você fala que a realidade é formada através de signos, né, desses elementos de contenção de múltiplas verdades, com campo de visão também, essa realidade multifacetada, tem a ver também com aquela, tanto o Fantasma quanto o dos jornais, a tua obra, Contrato a tua social. exposição, também tem a ver com essa questão, né, dessa realidade multifacetada, né, em relação Eu à acho que mídia, né. de uma forma geral, o meu trabalho ele acaba tratando sobre isso. Às vezes ele vai mais para um direcionamento mais em relação à arquitetura, né? Porque a gente tem que tentar entender que a arquitetura não é só uma projeção, mas é uma construção de poder, né? Por exemplo, se você entender os jardins franceses, por exemplo, né? O método no qual era pensado e construído era justamente para você ter em todo o trajeto o entendimento e que o homem é capaz de domar o quê? A natureza,
que é indomável. Então, por isso, por exemplo, as árvores eram cortadas em formato de cubo, de um círculo, que seja. Era uma maneira da pessoa perceber Deixa eu pegar visualmente, a minha internet espacialmente, aqui. Deixa que mais próximo. do poder do rei ou do aristocrata ali. E mesmo todo o caminho, o trajeto, que você vai, por exemplo, em Versalhes. Versalhes é meio isso. Você pega um puta trajeto, tem que andar pra caralho para chegar ali no palácio, para chegar no poder ali. Então você tem todo esse trajeto para entender o poder daquele aristocrata, né? Por isso que às vezes também assim, Eu, a arquitetura me interessou muito desde o começo, tá? Não é só uma relação de você projeto, tem de essa desenho, relação com o espaço, com a sim, arquitetura, sim. e com essas questões são claras, né, na tua obra, né? Sim. Quando você... Lógico que, obviamente, assim, no começo era mais turvo, né? Esse entendimento. Eu acho que era mais visceral, né? Era mais violento, né? Tanto que no começo eu fazia mais performance e as performances eram Você bem era mais, violentas. né? Eu era mais. Eu Você acho que era mais visceral, né? depois, com o tempo, a gente vai Mas ficando hoje, mais analítico, não sei. Eu acho que é, na verdade, você vai concentrando a violência em um ponto. E você não explode totalmente, mas você explode em um ponto para causar mais dano, né? e a performance você não faz mais. Putz, meu, agora eu deixo para o outro. Eu acho que Deixa para quem eu. está começando. Não, e deixo para o público ali, ver ali, Não, nem vivenciar é o isso. É porque não é, trabalho. né? Não é a sua. O teu trabalho já está tão, né, num nível tão interessante, né? Que também acho que não tem porquê, né? Passou, né? Eu não sei, eu posso até voltar a performar, mas Não que eu não goste eu não do sei, eu acho performance, que é imagina, eu que para adoro o mim trabalho, por exemplo, da Berna, por exemplo, mas ela já é uma outro estilo, né? Ela é voltada é para que para aquilo mim só, né? a performance, ou melhor, as ações que eu fazia, eram muito mais para um entendimento, acho que pessoal aí, sobre o espaço urbano, sobre os limites do nosso corpo dentro do espaço, ou sobre o limite do próprio corpo, do físico, sei lá, uma das primeiras performances que eu fiz enquanto estava na faculdade era me jogar da escada, era ficar me jogando, rolando sem parar, para testar mesmo esse limite do meu próprio corpo, assim, sentir o limite físico mesmo, né? Então, daí depois de uns anos eu fiz uma performance que chamava Oeste, então um sol pode alcançar, que eu era guiado por uma bússola, saindo de uma parte da região leste, seguindo para oeste, tentando traçar a mesma linha do Sol, né, de leste a oeste. Só que dentro de um espaço urbano, um espaço controlado, um espaço planejado, de certa maneira, mas um espaço, acho que mais controlado, né, regrado. Que existem limites tanto físicos, mas são limites sociais, são limites políticos. Então, ao ponto de eu chegar, invadir uma casa, ou tentar subir E, num muro de um prédio, passar por sim, cima de carro, só que ter tudo isso dentro de um espaço urbano. Eu acho que talvez a performance, essa relação de violência, ela acaba sendo trazida assim nos últimos trabalhos, mais em relação a uma imagem, a uma análise dessa imagem, ou mesmo
a experiência que você tem, por exemplo, no trabalho de Veneza, de entrar nessa jaula, se esgarçando contra a parede, ou mesmo num outro trabalho que eu fiz, acho que foi em 2014, chama Febre do Ouro, que era também era tipo umas gaiolas, tipo uma matrusca gigante, que você ia entrando, só que uma instalação que ela forçava a criar uma seleção social ali. Uma sim. seleção do número de pessoas a estarem dentro daquela gaiola, né? Porque ela ia diminuindo, né? Até o ponto de entrar só uma pessoa, né? Só uma criança. E daí eu acho que por isso eu também parei, acho que de performar. Não que eu tenha performado muito, eu performei pouco assim na vida, mas em comparação com outros E artistas, outros você, amigos, né? você acha que quando o público em geral, não estou falando, você acha que é rastreável a primeira impressão, a pessoa já entende a obra? Meu trabalho? É, Ah, isso eu não sei te dizer, Bel. Eu ela tem tento. que, Eu acho que assim, às vezes meu trabalho, já me falaram que é bem para hermético, quem vê, mas ao você acha mesmo que, tempo, eu não sei, eu tento trazer uma relação, acho que de uma aproximação, talvez pistas, assim, através do título, né? Através do próprio material, né? De tornar, o Saulo, a autonomia tentar fazer estética da obra de arte? trabalhos com uma matéria acessível, né? Que não seja que qualquer um possa fazer, assim. E eu tento tratar na verdade, são questões básicas, assim, sabe? Eu adoro. Que acho que todo mundo vivencia, toda essa questão de entender o que é liberdade. Acho que todo mundo, Claro. a grande maioria já chegou e refletiu sobre isso, E por mais seja por- um breve momento, porque é uma mas outra estética, né? Tem algumas que tem e tem outras, né, que eu acho que também você vem com essa autonomia mesmo de trabalhar o bonito ou feio, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Não tem uma coisa, ai, precisa ser, né? Você não, tem essa liberdade não, maravilhosa, né? Isso mas também me encanta no teu trabalho, o né? gênero de bonito ou feio não, para mim não entra em questão. Não estou muito interessado em bonito e feio. É mais um entendimento da obra com potência, eu acho, Não, é o que eu de lembrei do alteração. Humberto Eco, eu falei, e eu lembrei eu estava lendo e eu lembrei também das Sim, suas coisas, por isso que eu falei. Mas mas pensando no Humberto Eco, né, no livro. Mas hoje, eu queria saber, antes de qualquer coisa, se você contasse para a gente, eu adoro aquela tua obra, O Peso do Regime. isso. Eu acho bem Assim, interessante que foi é um trabalho com, que eu fiz com o Marcelo, né? com Marcelo Cidade, Isso. que é a rede, né? Uhum. Que é uma coisa gostosa, cheia com, né, Que tem com aquela é um monte de concreto ali, uma pedra, né? Que ela com aquela questão para carregar uma pedra pesada. A metáfora, né, dos movimentos.
Eu acho que um populares, pouco também de resistência, para né? trazer essa relação um pouco do popular com a própria relação desse peso, né, tensionando com a própria arquitetura, né, que sustenta essa rede, né. Mas acho que o título do trabalho ele acaba trazendo um pouco essas questões, né. Sendo o quê? Traz um pouco essas questões que a gente faz é meio um trocadilho, né? Esse regime, o que que é esse regime, né? Ainda mais entender hoje em dia o que que é o regime que a gente está vivendo, né? Realmente. Porque está bem difícil. E, e me conta uma coisa. Quando você, uma questão só investigatória minha, pessoal, é, em realidade perecível, Sim. que você faz o inverso, você coloca faz a parede lá, né? Uhum. Com, começando ao contrário, não é isso? Não é? O Realidade Perecível é um Não, trabalho que ele é uma pintura, eu né, estou confundindo, peraí. sobre uma lâmina Ah, da de lâmina, é verdade. argamassa, argamassa tipo concreto e areia, Peraí, cimento e areia, eu tô e é uma lâmina confundindo aqui. bem fina. Então é pintado uma palavra ou um símbolo, e é um trabalho que na verdade é um trabalho que eu gosto muito, assim, porque ele traz uma, uma autodestruição, né? Para mim Ah, é aquela que vai se desfazendo, né? toda vez que o trabalho é mexido, ele se despedaça. É um trabalho que se E auto-sabota. como que você faz isso? Como que é essa, na hora monta, desmonta, como que você tem que refazer para... Não, eu não refaço, porque a ideia do trabalho é É justamente que ele tem uma coisa do efêmero mesmo? ele ele traga esse embate dessa relação da palavra ou da imagem que eu coloco pintado ali sobre a superfície, em relação à própria materialidade do objeto, né? Então, por exemplo, Sim. tem uma dessas pinturas que eu fiz, que eu pintei uma palavra São, hoje como ontem, que é são uma os textos frase escritos sobre as telas finas, né? Com É uma concreto, né? frase completamente fascista, né? Que eu peguei de um jornal italiano, na época do fascismo, quando eu estava em Milão a última vez, há uns 3 anos atrás, e pego essa frase que traz, assim, a frase é mais clara e impossível, né? Hoje como ontem, que ela traz o valor da tradição, que é Entendi. o mesmo discurso de qualquer nacionalismo fascista, por exemplo, bolsonarista, né? Trazer a família acima de tudo, porque a tradição gera segurança, né? Quando ele fala dessa família, ele não está falando da família geral, ele está falando da família dele, né, no caso. Mas, bom, enfim, o fascismo ele trabalha muito em cima dessa falsa falsa condição de que a tradição vai gerar uma estabilidade e com isso uma segurança. Então, o trabalho, como eu falei, ele traz muito essa relação de disputa entre a informação e a superfície que ela é colocada. Então,
toda vez que o trabalho ele se mexe, cai um pedaço da palavra, desmantelando essa condição, né? Bom, Acordo social também eu adoro. o acordo social, que é o do livro, né? É dos jornais, do chumbo, Não, esse é o não contrato é? social. Dos vários, não, dos jornais de vários países, não é? Contrato social. Ele que é uma série grande, né, que ainda faço. Eu comecei ela na minha última individual, que foi em 2018, na Vermelho. A ideia começou muito quando eu estava passando esse período em Milão. Estava preparando uma individual lá. Sim. E comecei, bom, comprava jornal, por mais que eu não entenda italiano, comprava para ver, né, para tentar captar alguma coisa. E comecei a ver os nomes dos jornais, tem o Libero, tem La Repubblica, tem Il Manifesto, bom, tem inúmeros aí. E eu comecei a reparar nas frases, né, na chamada do jornal, né, como isso traz uma potência, traz um poder ali, né? Então, Começou a estabelecer uma palavra de ordem, né? Assim, o mundo, exato, a república, não, sim. não é? Tipo, aqui eu peguei, tipo, por exemplo, E o resto o estado de São cobre Paulo, com chumbo, né? eu tirei o São Paulo, né, para estabelecer uma localidade, e pego só o estado, né, a palavra estado, né, e o resto da informação ele é coberto com uma lâmina de chumbo, né. O chumbo é um isolante, né. A própria materialidade dele traz esse peso, traz essa, essa condição de isolamento, que é um Sim, isolamento da informação, né? Não sei, acho que muito bom. é um assunto Eu super adoro. atual nessa Oh, situação que a gente vive muito hoje, atual. né? E que, por exemplo, recentemente o Pazuello fez uma conferência com técnicos, só que ele mutou todo mundo, ou seja, só ele falava. É praticamente isso, né? Você cria um artifício ilusório de que todos estão lá participantes, né, daquele momento para falar sobre uma questão completamente crucial, que é a pandemia, a vacina, só que você multa o outro. Né? Então o outro tenta se manifestar, só que não consegue. Isso soa, tempos atrás, como a ditadura militar. Né? Lógico que Genial, hoje em né? dia é tratado de uma outra maneira, mas é uma forma de ditadura, uma ditadura neoliberal, uma ditadura fascista neoliberal. Não sei. Hoje eu ouvi uma frase até tão engraçada que eu falei, gente, preciso fazer ela pro Komatsu. Neoliberalismo facilitou, né, a questão do artista, né? Como não tem, né? Eu tô vendo os artistas venderam rifa, venderem tudo agora no meio da pandemia, né? E eu falo, gente do Os céu, eu tô artistas tudo que eu posso e ajudar, praticamente né? toda a população, né? Eu acho que desde o golpe administrativo que a gente teve O com a Dilma, artista é funcionário ideal do neoliberalismo, né? então aqui desde do golpe da Dilma, com a Dilma, a gente tem vivido isso, né, essa situação. Por exemplo, desde o último censo aí, 2015, né?
por isso que eu lembrei, o golpe, a população de Roma aumentou 70%. Eu moro aqui no centro de São Paulo. Tem muita gente na rua. É muita gente que não tem o Imagina. que comer. Não é, o artista, eu acho que é um outro reflexo, porque tá no mesmo barco aí, mas, lógico, de uma forma mais privilegiada. Mas estamos assim, porque Olha só, o que foi eu só criado, na quero verdade, só dentro colocar de um um sistema de parênteses arte, aqui, que Bel, nós estamos a 5 minutos do quê? Ah, de de, acabar? você acredita? Nossa, que passou É super rápido. rápido. É, passou super rápido. Eu queria, antes, a gente vai conversando até fechar, mas só se alguém quiser fazer alguma pergunta, assim, tem que ser agora mesmo. E quero te agradecer, e aí a gente vai conversando até terminar, porque às vezes eles deixam uns minutinhos a mais, sabe? Mas já me Sei, deram o toque aqui que nós estamos a 5 minutos. Mas pode entendi. continuar. Ah, não, que na verdade, A questão tamo do aí, tá todo centro, mundo, né, que você estava falando. todo mundo tentando Tá sobreviver aí, foda, né? por exemplo, dentro do sistema de arte, criou-se uma bolha com as feiras, com mega exposições, né? Uma ilusão que todo mundo precisava viajar o tempo inteiro para participar de, sei lá, 25 feiras por ano, estar nos lugares, seja etc. Mas é tudo uma ilusão, né? Então, que a gente, no final, acabou acreditando, acho que de uma maneira geral aí. Mas, ao mesmo tempo, veio a pandemia, quebrou simplesmente, muito facilmente, esse layer. E daí você entende como que tá, qual o valor das coisas. Eu Vou dizer uma coisa imagino muito que. boba, mas muito pertinente. O que foi essa pandemia? O que as pessoas fizeram? Começaram a cozinhar em casa. Puta qualidade de vida cozinhar em casa. Começaram a não comer na rua. A gente come qualquer coisa, né? Muita porcaria. Paramos de ir em restaurante. Paramos de ir em bar. Porque não precisa. É muito melhor comer em casa. Eu acho, pelo menos. Com certeza. Eu gosto de cozinhar e eu acho Eu muito também bom. adoro cozinhar. Eu adoro ir para a Mas, cozinha, fazer. Foi uma maratona de, de comidas, assim, assim. de O único pratos. lamento que eu tenho dessa pandemia é justamente ver a galera sofrendo mesmo, E, principalmente na e conta periferia. pra gente, pelo menos, o que e 2021? Você tem alguma coisa já prevista, assim, já, Olha, pra gente finalizar? tenho um projeto que eu vou fazer na Pinacoteca. Ainda não posso falar muito sobre, mas é um projeto que ia acontecer esse ano, com a pandemia atrasou. Tem uns outros projetos fora, mas ainda tudo meio incerto por causa dessa pandemia. E tem, acho que a única coisa concreta mesmo, esse projeto social nosso, que é o Ali, né? E posso fazer só uma propaganda? Porque, assim, como eu estava explicando no começo, Pode, claro. o, o projeto, ele se autossustenta. A forma que a gente tem de sustentar, de pagar o projeto, assim, inicialmente a gente fez uma caixa com um múltiplo, são 9 trabalhos, né, de nove artistas que fundaram o projeto, né? Então tem da Renata Lucas, tem meu, tem do Rodrigo Andrade, do Dinho Musa, da Ana, do Rodrigo, da Sara, da Lúcia. São múltiplos, alguns são gravuras, outros são
impressões, né, jato de tinta. Da Ana é meio que uma pintura com uma serigrafia. E está num É preço uma super caixa com 9 barato. trabalhos, é isso? São 9 trabalhos que vem. E É como que uma faz caixa para a para gente contactar. Acho que vocês podem me pra adquirir? contactar. Pode entrar na conta do Ali também, que é Ali No teu Arte site? Livre Não. Itinerante. Não, direct lá. Ou pode entrar em contato comigo, A gente pode até fazer um que IA Indica com esse projeto, para ótimo, postar lá no IA, com certeza. bacana. A gente agradece, porque, bom, como a gente sabe, a educação está sendo desmantelada, né, por esse sistema neoliberal. E a gente quer continuar esse projeto, só que para isso a gente precisa conseguir captar dinheiro, né? E nesse momento, principalmente nesse momento, está muito difícil, né? Mas é isso, assim. E, bom, enfim, não é uma caridade que a pessoa está fazendo, ela está comprando trabalho de artistas, super artistas, assim, que são trabalhos de qualidade, feitos Ah, com acredito, com respeito, né? certeza. É o nosso chuchu, é o nosso xodó, essa caixa. E está acabando. Logo mais a gente vai fazer outros modos de captação. Seu site não abriu trabalhos. Qual que é o Ah, site? não. Comenta aí, coloca, digita melhor. Tá, meu site é andrecomatsu.com. www.andrecomatsu.com. Aqui, ó, parabéns pela resistência, por democratizar e dar voz para grandes. Obrigado. É isso, estamos no meu barco. Cada um tem que se ajudar agora porque o mundo está caindo. O céu está caindo. Tem que ir em frente aí, estamos juntos na luta. Eu vou colocar também, eu vou colocar no site, na legenda, para as pessoas Tá bom. poderem acessar. Porque o site está lindo, hein? Parabéns. Obrigado. Foi uma Ficou das coisas que a muito gente bom. conseguiu. Acho que vai fazer Foi quase incrível. 10 anos tentando fazer um site, conseguimos fazer agora. Fui, não abriu, mas não, ele abre sim que nossa, eu fiquei a semana inteira olhando o site do Komatsu, viu, Marilena? Vou te passar. Tá bom, então, gente. Gente, vai terminar agora, tá? Por isso que é uma horinha, mas olha, muito obrigada, André. Vamos conversar Obrigado de você, Bel. novo. Olha, Tá bom. o convite para depois que tudo passar, para você vir fazer a residência aqui em Ouro Preto, Oba, tá super de legal. pé Obrigado. e acho que você vai gostar, tenho certeza. Bacana. E vamos nos falando. Vamos Valeu falando. demais esse tempo aí que você arranjou para nos dar Imagina, um prazer. essa, essa uma hora tão. Eu adorei, particularmente. Sabe quando você fala, eu vou falar com o artista, vou falar com o artista que eu adoro. Eu falei, ficou meio. Aí hoje eu fiquei até meio nervosa, falei, meu Deus, tô nervosa, eu nunca fico nervosa, eu falo, é que eu não te conhecia ainda, mas foi um prazer, viu? Prazer é todo meu, Bel. Obrigado pelo convite de novo. E agradeço a equipe Muito aí, obrigado, que não viu? aparece, Beijo mas grande. sei que dão força. Gente, muito obrigada. A semana que vem a gente não vai fazer live na quinta porque é Natal, né? A live vai ser na terça-feira e a gente sempre faz uma semana com uma pessoa local e outra semana com uma pessoa global, qualquer lugar, mas sempre também com uma referência de Ouro Preto, de Mariana. E a semana que vem nós vamos ter um artista
que é o Douglas, Dogníssimo, e também pinta, é poeta, e o nome dele é Douglas Aparecido, e a gente vai dar a voz para ele na terça-feira, às 20 horas, aqui no IA Ouro Preto. Então é Massa. isso, gente. Muito obrigada por todos terem vindo e até semana que vem. Obrigada, Valeu, Bel. Komatsu. Beijo. Obrigado. Fica gravado aqui no IGTV do IA, tá? Ah, maravilha. Uma pessoa perguntou para mim, eu não sabia responder. Dá para acessar. Tá bom. Beijão. Valeu, Obrigada, beijão. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.